Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Antes de mais, gostaria de convidar-vos a subscreverem no nosso canal do YouTube para terem acesso a um mundo e diversidade de conteúdos que são trazidos através de conversas temáticas e inspiradoras com várias mulheres de diferentes setores e de várias partes deste país. O episódio de hoje é trazido a si numa parceria que temos com o projeto O3 da Unesco e vamos falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos como contributo para a erradicação do HIV-Sida. E para ter esta conversa, eu tenho duas convidadas. Tenho a Roda Fumo, que é uma jovem de 35 anos de idade, que vive com HIV-Sida há cerca de 16 anos, ativista social e formada pela Universidade Eduardo Mondlane e trabalha, como eu dizia, atualmente como ativista social da Associação Ishikwane, que significa Estamos Juntos. Tenho também a Wills Marie Macau, que é formada em Engenharia e Gestão de Recursos Petrolíferos, ativista social, coordenadora de projetos de desenvolvimento com foco para a saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Roda e Wills Marie, sejam muito bem-vindas ao Podcast para Elas. Olá, Lima. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite e por abrir as portas para discutirmos aquilo que é o tema em questão, que é muito importante. Obrigada. É verdade. A ti também, Roda, és muito bem-vinda aqui ao Podcast para Elas. Muito obrigada, Lima, pelo convite. Estamos aqui nessa mesa redonda para debater acerca de temáticas que inquietam a nossa sociedade. É verdade. E de debater de uma forma profunda e detalhada, né? Para que as pessoas percebam exatamente o que é que nós nos referimos quando falamos em direitos sexuais e reprodutivos. Aliás, vamos começar por aí, Wills Marie. O que é isso de direitos sexuais e reprodutivos? Bom, este é um tema que é muito debatido ultimamente, é uma discussão bastante necessária porque envolve aquilo que é a nossa dignidade, liberdade e respeito uns aos outros enquanto seres humanos. Mas ia começar por definir que se calhar os direitos sexuais e reprodutivos compreendem um conjunto de direitos que estão diretamente ligados à nossa sexualidade, à nossa reprodução e, acima de tudo, à nossa saúde, que é o nosso bem-estar físico, psicológico e mental. E os direitos sexuais e reprodutivos, eles podem ser tratados de forma isolada, ou seja, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Mas são temas que complementam-se, porque quando nós estamos a falar sobre sexualidade, nós acabamos falando sobre a questão da reprodução. Então, os direitos sexuais, eles compreendem toda a liberdade que nós temos de poder expressar aquilo que é a nossa sexualidade. Quando nós falamos de sexualidade, estamos a falar da forma como nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a questão do prazer e outras questões. Então, os direitos sexuais envolvem a questão de ter acesso à informação real e fidedigna sobre a questão da sexualidade. Envolve também o direito à privacidade, o direito ao sigilo, o direito ao acesso aos serviços de saúde que envolvem questões de sexualidade, mas também a questão do consentimento livre e informado para ter uma relação sexual segura e satisfatória. Então, quando nós já estamos a ir para os direitos reprodutivos, aí já estamos a tratar de questões ligadas à reprodução e à saúde reprodutiva. Significa que nós também temos direito a serviços de saúde e de reprodução, que incluem as questões de planeamento familiar, questões de serviços de aborto seguro, mas também quando falamos sobre direitos reprodutivos, estamos a falar da liberdade de escolher se queremos ou não ter filhos, quando queremos ter filhos, com quem queremos ter filhos e em que espaço de tempo nós queremos ter filhos. Porque isso é uma questão que muitas vezes está muito fora do nosso controle. Quando nós falamos de direitos sexuais e reprodutivos, não temos como não trazer a questão de gênero, a questão das dinâmicas sociais, porque muitas vezes, enquanto mulheres, nós não temos espaço que é para poder gozar
desses mesmos direitos sexuais e reprodutivos. Então, é uma questão que pode ser abordada de forma isolada, mas complementa-se de tal forma. É verdade, é verdade. Complementa-se sem dúvidas, e é importante ouvir esta explicação sobre os direitos sexuais e reprodutivos e o casamento que ela traz. Mas em termos desta informação que tem que ser prestada, partilhada, que fizeste menção através das unidades sanitárias, neste trabalho que vocês têm desenvolvido como ativistas sociais, vocês sentem que estes serviços estão disponíveis, por exemplo, para jovens que queiram iniciar a sua vida sexual ou simplesmente conhecer e saber dos seus direitos, saber quais são as possibilidades ou o que ela tem disponível quando começar a ter ou quando decidir começar a sua vida sexual e reprodutiva? Bom, os serviços estão lá. Só que a questão é, de que forma esses serviços são prestados? Pois. Porque eles estão lá. E dentro do sistema de saúde existe aquilo que nós chamamos de SAS, que são os serviços de amigos de adolescentes e jovens, que é uma paragem específica para tratar de questões de saúde sexual e reprodutiva. O SAS atende adolescentes e jovens dos 10 aos 24 anos e todos os serviços prestados lá são gratuitos. Serviços de testagem de HIV, serviços de planeamento familiar, entre outros serviços. Mas a forma como esses serviços são prestados deixa a desejar. Porque muitas vezes, alguns provedores que estão lá, eles não têm essa acessibilidade de atender questões específicas. Porque às vezes as questões que eu tenho, as dúvidas que eu tenho, podem ser diferentes das dúvidas da Roda ou da Lima. A minha orientação sexual pode ser diferente da tua e da Roda. Então, é importante que os provedores de saúde eles estejam sensibilizados e engajados, que é para atender às diferentes necessidades de cada pessoa que se dirige até lá. Porém, os serviços estão lá, estão disponíveis, mas existe essa lacuna na prestação de serviços e não se esquecendo também da questão de falta de alguns materiais. Por exemplo, quando se trata de questões de planeamento familiar, existem algumas lacunas, existem alguns métodos que não estão disponíveis. Por exemplo, não há essa abertura de termos uma conversa muito aberta para perceber, olha, Alima, o método ideal para ti é este. Então, são questões que nós lidamos no dia a dia, apesar dos serviços estarem lá, mas, enfim. Ainda é um desafio, né? Ainda é um desafio. É verdade. Roda, Moçambique está entre os 10 países mais afetados com HIV-Sida. A nível do trabalho que vocês têm estado a desenvolver na associação com os jovens, dá para sentir de facto esta posição de Moçambique pelo número ou por algum tipo de indicador que vocês tenham naquilo que é a procura pelos vossos serviços de apoio? Vocês sentem diariamente este número? Porque é um número alto, né? Muito alto. E sem contar que Moçambique é o segundo país africano com o maior número de pessoas vivendo com HIV. Sim, na verdade, nós estamos a fazer o máximo para trabalhar nesse sentido, tendo em conta os números assustadores que por acaso são reais, né? É um número a subir a cada dia. E vocês sentem então esta realidade no dia a dia? Como? Vocês sentem esta realidade no dia a dia, no trabalho que fazem? Sim. Então, nós temos trabalhado de uma maneira mais abrangente, não individual. Estamos a falar de trabalhar a nível da comunidade ou na sociedade no geral, para fazer perceber as pessoas até que ponto nós estamos numa situação crítica em relação aos números que nós temos recebido a cada dia do HIV. Na questão da consciencialização das pessoas na comunidade, para fazer perceber que a HIV ainda é uma realidade, ainda é um desafio no nosso continente. Mas estamos a trabalhar no sentido de tentar minimizar a situação. Sim, porque esta questão que a Roda atrás é muito importante, porque se nós queremos fazer uma intervenção, nós temos de perceber, se nós queremos trabalhar com pessoas vivendo com HIV-Sida, nós temos que perceber como é que nós podemos engajar todas as pessoas que estão à volta desta mesma pessoa. Todos os espaços que essa pessoa frequenta. Porque não adianta ter um apoio
na família, né? Ter o apoio dos pais e etc. Mas quando chega na escola o cenário é outro. Quando chega na unidade sanitária o cenário é outro. Quando vai para uma instituição pública o cenário é outro. Então é importante envolver todas essas partes e fazer chegar a mesma mensagem para que a nossa ação seja mais eficaz. E como é que tem sido esta experiência, Roda, de vocês trabalharem com todas as partes? Vocês trabalham a nível da comunidade, como é que é a receptividade? Com quem mais vocês trabalham? Bom, nós temos trabalhado com jovens e adolescentes. E graças a Deus temos tido resultados positivos, porque eles têm recebido de uma maneira mais positiva. E nós conseguimos perceber que as pessoas estão a acatar a mensagem que nós mandamos para eles em relação ao HIV. Eles já passam a mão na consciência daquilo que é o nosso dia a dia em relação ao HIV. Sim. E qual é a mensagem que vocês tentam transmitir nessas abordagens? Eu, particularmente, quando estou na minha abordagem com jovens e adolescentes, a principal coisa que eu gosto de deixar ficar é a questão da responsabilidade individual. Estou a falar um pouco daquilo que se diz autoestima, amor próprio para poder amar o próximo. Quando estamos numa situação de HIV, se eu sou uma jovem que cuido de mim com amor, para não poder contrair o HIV, eu não vou querer deixar que o outro possa contrair. A questão de podermos nos chamar a atenção uns aos outros em relação ao HIV. Eu posso ouvir uma informação relacionada com o HIV, eu não vou manter essa informação só para mim. Eu vou expandir essa informação para outros jovens que eu vou encontrar acerca. Eu vou saber que falou-se de HIV em algum lugar, então eu vou poder expandir essa informação para os outros, para que eles também possam se precauver da HIV. Pois, a partilha de informação, né? É fundamental, é muito importante. E vocês estão a fazer isso e contam isso na primeira pessoa, não é? Sim, sim. A nível da associação. É isso, exatamente. E uma das questões que eu queria trazer aqui é a questão da importância de nós, como ativistas sociais, sermos exemplo. Exato. Exemplo. Porque não adianta eu transmitir uma mensagem de algo que eu não vivo. Não adianta eu transmitir, dar um conselho de algo que eu não faço. Pois. Então é muito importante que nós partilhemos aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos. Por isso que muitas vezes eu digo que o ativismo é um estilo de vida. E o ativismo não deve... Se eu trabalho na área de direitos sexuais e reprodutivos, eu tenho que representar e defender esta área em todos os locais que eu for, em todos os locais que eu pertencer e com qualquer pessoa que eu for a falar. Pois. Porque só assim é que eu vou gerar mudança que eu quero ver. É verdade, é verdade. Nós temos que ser a referência, o exemplo e fazer parte deste processo de mudança. Exatamente. A questão da informação, quando falamos desta questão de direitos sexuais e reprodutivos, quando vocês estão a trabalhar com os jovens, vocês conseguem perceber até que ponto eles, por um lado, têm interesse e, por outro lado, eles captam e absorvem esta informação, no sentido de que elas vão passar, de facto, a perceber e implementar as recomendações que os ativistas deixam? Bom, essa questão da informação é uma questão muito interessante, porque se nós formos a ver a nível das zonas urbanas, né, cá para este lado mais da cidade, existem sim jovens que têm acesso à informação, que sabem quais são os seus direitos, que sabem onde se dirigir quando, por exemplo, tem uma situação de um corrimento, quando, por exemplo, está a perceber mudanças no seu corpo, onde se dirigir, com quem falar. Mas se nós vamos para as zonas mais recônditas ali, mas não falo de longe, falo, por exemplo, da zona de Macaneta, Manhissa, de Gaza, e sem falar das outras províncias do nosso país, nós vamos ver que a realidade é completamente diferente. Então, é uma questão de pessoas que nem os direitos básicos humanos não sabem que têm, imagina os direitos sexuais e reprodutivos. São, às vezes, raparigas que nem sabem que têm direito à educação. Imagina saber que tem direito de decidir quando é que ela quer fazer filhos. E isso muitas vezes é colocado em termos de prioridade, não está em cima, quer dizer, não é prioridade para ser abordada a nível das comunidades, das famílias, porque tem estas lacunas todas. Exatamente, e também traz a questão por detrás, a questão do gênero, a questão dos tabus, a volta dos
dos direitos sexuais e reprodutivos, há zonas, por exemplo, que este assunto não é tratado com homens, que este assunto é de mulheres. É de mulheres e eu tenho alguém específico com quem eu devo falar. Pois. Não posso sair e falar isso, por exemplo, na rua com uma amiga. Não posso. Pois. Então, é uma questão um pouco... Tem adolescentes, sim, jovens, que têm acesso, mas também tem casos que não têm. Pois. Não têm acesso. Roda. Olhando um pouco para aquilo que a Wilber estava aqui a dizer, nas zonas recônditas, eu acho que também há outros fatores que podem interferir na decisão da mulher sobre a sua vida sexual. Nós sabemos de antemão que lá nas zonas recônditas a questão de hábitos culturais também tem influenciado muito na vida da rapariga. Ela por si só pode decidir, não, eu vou me guardar, vou me conservar, vou adiar o sexo para mais tarde. Mas pode aparecer alguém no seio da comunidade ou mesmo no seio familiar que vai lhe dizer, não, tu estás numa fase boa da idade, já precisas te juntar a alguém. Estamos entrando um pouco para aquilo que chamamos de uniões prematuras. Já devias ter alguém, já devias ter começado a se envolver, já devias estar numa fase de uma vida ativa, uma vida sexual ativa. Então, essa mulher, embora ela estava a se reservar, de alguma forma ela vai sentir na obrigação de ter que ceder, ter que começar antes do tempo que ela tinha se reservado para poder começar a sua vida sexual. E essa vida sexual é começada numa situação em que a menina não tem informação. Exatamente. Com todos os riscos inerentes a isso. Exatamente, e com todos os riscos de contrair o HIV e outras infecções de transmissão sexual e também a gravidez precoce. Exatamente. E como é que fica o futuro desta rapariga? Como é que fica? Então, a falta de informação sobre a questão de saúde e direitos sexuais e reprodutivos tem suas consequências. E são essas que nós estamos a abordar neste momento. E o HIV está diretamente ligado a este assunto. Porque se uma pessoa não sabe que tem o direito de decidir se quer ou não usar o preservativo ou de negociar com seu parceiro sobre o uso do preservativo, essa pessoa está a correr riscos. É verdade, está a correr riscos. Mas eu gostava de voltar um pouco para estas abordagens feitas na comunidade. Como é que tem sido a reação dos líderes, dos familiares? Eles permitem que os jovens sejam abordados, olhando um pouco para aquilo que é a realidade aqui nos centros urbanos e fora das principais cidades, não é? Como é que tem sido a receptividade dos familiares e das comunidades quando os ativistas chegam lá para falar desta questão dos direitos sexuais e reprodutivos? Na comunidade a recepção é boa, eles recebem os ativistas lá na comunidade, eles aceitam ouvir a chamada de atenção, as palestras que nós deixamos lá. Sei que o que nos deixa mais preocupados é que eles não implementam, às vezes, nem sempre implementam o que nós vamos deixar lá. Nós deixamos lá o recado, eles podem receber, mas depois, em alguns casos, eles podem ficar a inverter a informação. Não, eles estiveram aqui, falaram disto e aquilo, mas não precisamos seguir. Falamos mais na zona. Esse desafio é mais frequente, se calhar, nas zonas suburbanas, onde eles vão nos receber, vão nos aceitar, vamos falar. Até podem concordar naquele momento, mas o problema é que eles já não vão ficar a implementar o que nós deixamos lá. Nós podemos voltar um tempo depois, percebemos que aquilo que nós falamos não está sendo implementado, então temos que voltar a bater na mesma tecla, temos que insistir até que eles possam aceitar e entender e seguir o que nós estamos a dizer. Então, para cada uma das zonas tem que haver uma abordagem e estratégia diferente. Exatamente. De acordo com a realidade. Com a realidade, social, exatamente. O contexto desta região. Moçambique é um país muito grande. Temos diversidade de culturas e contextos e que incluem questões religiosas, políticas e não só. Só que a questão que está também por detrás disso é a questão do estigma e da discriminação face às pessoas vivendo com HIV-Sida, porque primeiro há um desafio na própria pessoa vivendo com HIV de aceitar o seu ser o estado, porque o que nós vivenciamos a nível da comunidade também é que eu saio, vou fazer o teste numa unidade sanitária e eu não acredito naquele resultado. Fico tipo, não estão a mentir para mim, este resultado não é meu, saio, vou para outra unidade sanitária, que é para certificar que de facto aquele resultado é correto. Então, há um trabalho
a ser feito com a unidade sanitária e com as organizações que trabalham nesta área, que é para poder apoiar esta pessoa a aceitar o seu ser estado e compreender que o HIV não é um fim. Pois. É o recomeço de uma nova vida. Exatamente. Então, e muitas vezes, por causa dessa questão da discriminação, as pessoas vivendo com HIV não revelam seu ser estado para a família. Porque quando revelam, desencadeiam várias questões de violência, várias formas de violência. Tem mulheres que, por revelar o seu ser estado aos seus parceiros, sofreram violência física, sofreram violência psicológica, tiveram que ser mandadas embora de casa, os seus parceiros passaram a não ajudar mais com as despesas das crianças. Pois. Então, por isso que muitas vezes a nossa intervenção muitas vezes termina só com o paciente. Ok. Por causa dessa questão do estigma e discriminação. Então, aí é que entramos, que é para trabalhar com as lideranças comunitárias, por forma a fazer perceber que a questão do HIV é uma questão normal. É uma doença, é um vírus como outro qualquer. Pois. Então, há necessidade dos líderes estarem engajados, porque são figuras de referência na comunidade. Exatamente. E são as pessoas que mais conhecem a comunidade, Pois. ou seja, as pessoas que eles representam. Então, há uma necessidade de trabalhar assim com eles, que é para podermos trazer uma abordagem mais eficaz. Ok. Roda, enquanto ativista social que trabalha com esta questão do HIV, o que acha, assim, de uma forma muito específica, que pode ser feito para os jovens para que estes números reduzam? Bom, poderíamos chamar a atenção dos jovens, mais uma vez vou falar da responsabilidade individual, a atenção no sentido do uso correto do preservativo, tanto feminino, assim como masculino. Também podíamos aconselhar a optarem pela abstinência, nesse sexo só para mais tarde. E talvez poderiam-se criar estratégias de bases para que os jovens pudessem se ocupar de alguma maneira. Porque nós sabemos de antemão que o HIV pode não se contrair só através de relações sexuais, mas também através de uso de drogas, através de objetos perfurantes. Nós sabemos também que existem drogas que são às vezes injetadas e a mesma seringa que injeta um jovem vai injetar o outro. Pois. Então podíamos chamar a atenção nesse sentido deles poderem optarem o sexo para mais tarde e fazerem uso correto do preservativo, tanto feminino como masculino. É verdade, tem essas variantes todas, né, que estão à volta do HIV, que é importante que os jovens percebam os riscos e as consequências disso tudo. Eu gostava de voltar um pouco para esta questão da saúde sexual e reprodutiva nas abordagens que vocês têm com os jovens. Há algum exemplo que vocês poderiam destacar de uma experiência vivida com um jovem, uma experiência de sucesso ou uma experiência que não tenha sido um sucesso, mas que seja uma história interessante a partilhar, para servir de referência e uma lição para todas as pessoas que acompanharem o episódio? Sim, claro, existem várias histórias que são baseadas não só em números de pessoas que nós conseguimos alcançar através das nossas intervenções, mas também na qualidade das nossas intervenções, que são essas histórias de sucesso. Recentemente, a Associação Ixicauê, no ano de 2021, começou a trabalhar profundamente nessa questão de direitos sexuais e reprodutivos de mulheres vivendo com HIV-Sida. Ok. E nós estamos a implementar este programa ou este projeto a nível da cidade e província de Maputo, concretamente na zona de Maracuene, no distrito de Maracuene, da localidade de Macaneta. E este programa é baseado em capacitar e treinar mulheres em matérias de direitos sexuais e reprodutivos, mas também em participação política, por forma a unirem-se, criarem um movimento e influenciar os tomadores de decisão para que eles possam criar leis e políticas ou melhorar as leis e políticas que estão vigentes no nosso país, para que sejam satisfatórias aquilo que são as suas necessidades. E diante desta atividade nós temos a história de uma mulher trans. Ela chama-se Lola. E ela entrou para o programa como uma beneficiária. A Lola sofria várias
formas de violência com a sua própria família, sofria discriminação e também chegou a ser abusada pelos próprios familiares. Ok, é uma mulher trans, é alguém do sexo masculino que se identifica com o gênero feminino. Então a família dizia, olha, como é que tu és um homem, mas tu te vestes como mulher? Então são essas questões muitas vezes que a sociedade não compreende. Nós estamos numa sociedade dinâmica e temos que perceber que existem essas questões. Então, com a intervenção do próprio projeto, a questão de aconselhamento da própria família, a questão também de capacitação da própria beneficiária em perceber o que é certo, o que é errado, quando é que é violação de direitos. Então, a Lola conseguiu, graças a esse programa, poder também trazer aquilo que é a sua vida, a sua sexualidade, as suas escolhas para a família. E também tivemos um apoio muito, digamos, importante das lideranças comunitárias, porque eles fizeram um trabalho também de aconselhamento, de sensibilização à própria família. Neste momento, a Lola tornou-se ativista. A Lola já aconselha e partilha aquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos com outras raparigas que estejam na mesma situação com ela e não só. Então, neste momento, a Lola também faz parte de uma constituência de população-chave que inclui mulheres trans, pessoas vivendo com HIV/SIDA, usuários de drogas e etc., por forma a fazer perceber quais são os desafios das mulheres trans vivendo com HIV/SIDA e não só quais são as soluções para poder resolver os mesmos desafios. Então, a Lola para nós é uma história de sucesso e é um modelo de referência, assim, a nível da comunidade e a nível da própria organização. E ela hoje está mais acolhida e dentro da família e da comunidade. Por causa desse trabalho que foi feito. Este trabalho, às vezes, tem que ser feito de ambas as partes, né? Família, comunidade e a própria pessoa, no caso da Lola, ela mesma, para que todos percebam que ela tem direito, né? Que faz parte dos direitos sexuais dela ter esta opção de definir a sua sexualidade. Exatamente, porque às vezes a violação de direitos, o estigma e a discriminação ativa vários gatilhos. Gatilhos da ansiedade, depressão, suicídio e outras questões. Então, se nós não temos essa acessibilidade, se nós não definimos muito bem quais são as abordagens que nós vamos trazer, nós estaremos a contribuir não para o sucesso, mas para piorar esta situação. Pois, é verdade. Roda, tu sentes que se tivesses tido acesso a esta informação toda que vocês estão aqui a partilhar, se alguém tivesse falado contigo sobre os teus direitos sexuais e reprodutivos, HIV, achas que se tivesses toda esta informação não terias contraído a doença? Bom, ou o teu caso é diferente? É até um pouco diferente. Eu diria o seguinte, eu sempre tive acesso à informação, tenho até então. Mas o que culminou com que eu contraísse HIV foram outros fatores. Existem diversos fatores que também podem culminar com a transmissão do HIV. Sim. No meu caso, por exemplo, embora eu era informada, já sabia quais são os cuidados que eu devia ter com pessoa em relação ao HIV, já sabia como é que eu devia me comportar, eu contraí o HIV mesmo assim, mesmo sendo informada. Porque eu tive uma doença, né? Onde quando eu ia tratar a doença, primeiro eu tive que fazer o teste de HIV e eu não era seropositiva. Mas no âmbito do tratamento da doença, em algum momento eu fui submetida à transfusão de sangue. E posto isso, depois de um tempo comecei a ter recaídas de algumas doenças ou febres constantes e voltei a testar, eu já era positiva. Eu já tinha informação, já sabia dos cuidados todos, mas alguns fatores foram interferindo para que eu pudesse ter o HIV. Isso para dizer que mesmo sendo informada, a pessoa pode contrair o HIV, porque tem outros fatores adversos que vão culminar com a pessoa contraia o HIV. Estamos a falar da questão da exposição, da vulnerabilidade das mulheres, entre outros fatores, da violência também, entre outros fatores que vão culminar com essa situação do HIV positivo. Mas o desafio que nós podíamos deixar neste momento
era pedir aos canais de informações sociais para que continuassem a difundir a informação acerca dos cuidados que devemos ter em relação ao HIV, a questão de saber se estar em determinados ambientes para poder se precaver ou se acautelar em relação ao próprio HIV. Pois. Isto vem reforçar o que tu explicaste anteriormente, que existem vários fatores e várias formas de contrair o HIV, não é apenas a vida sexual. É um exemplo interessante este que já viveste. Mas, de uma forma geral, estes casos são muito comuns? Ou é muito, as pessoas que contraem o HIV com base no trabalho que vocês têm feito, é muito ligados à vida sexual, de uma forma geral? Existem esses dados, dá para perceber e termos uma noção de que a maioria dos jovens acabam adquirindo o HIV pela vida sexual ou por estas outras razões, que no caso da Rhoda, ela não foi através de relações sexuais. Não foi através de relações sexuais, ela nem foi o sujeito ativo, no caso. Não consumia drogas, não foi através de relações sexuais. Foi através de uma situação de transfusão que ela nem sequer tinha o poder de decisão ou de opção, no caso. Bom, muitas das pessoas que nós trabalhamos com elas ou que nós abordamos não sabem como é que acabaram ficando infectadas pelo HIV. Ok. E a maioria das pessoas que sabem foi de mãe para filho durante a gestação ou durante o parto. Então, é um dado que na camada juvenil o uso correto do preservativo ainda é um dilema. Ainda é um problema, ainda é um desafio. Muitos jovens, por causa de questões biológicas, comportamentais, sociais, não só, adotam comportamentos de risco, que muitas vezes pode culminar na infecção pelo HIV. Então, é importante, mais uma vez, friso a questão da partilha de informação, porque às vezes podem se dar casos de raparigas que acabam sendo infectadas pelo HIV porque, para além por exemplo, tiveram uma doença ou estão-se a sentir mal, para além de ir à unidade sanitária, recorrem aos médicos tradicionais. E que muitas vezes, durante esse processo de tratamento, etc., usam-se objetos perfurantes e cortantes. Então, é muito importante também nós, para além de trabalhar com os líderes a nível da comunidade, mas também trabalhar com líderes religiosos e tradicionais. Porque muitas vezes a comunidade adota esse tipo de medicina por forma a resolver os seus problemas ou desafios. Mas se esses líderes também não estão engajados ou não têm informação sobre o uso correto das lâminas e objetos perfurantes, estaremos a contribuir para aquilo que é o aumento do nível de infecções pelo HIV. Bom, a história de sucesso que eu tenho é de um jovem que eu trabalhei com ele na unidade sanitária. Ele contraiu HIV através de transmissão vertical, de mãe para o filho. Né? Conversei com ele numa situação em que ele já estava em desespero porque não tinha sido revelado o seu estado por muito tempo. E foi descobrir isso já aos 15, 16 anos. E quando ele soube do seu estado, ele jurou que não mais ia continuar com a medicação, com o tratamento. Então, ele fazia o tratamento sem saber? Sim, fazia sem saber. Mas quando ele foi saber da verdade, que ele estava a tomar a medicação, ele jurou que nunca mais ia fazer a medicação e que ia sair do assunto, ia interromper. Então eu tive que conversar muito com esse jovem, não foi fácil. Tive que lhe falar das experiências que temos na associação. Por acaso levei ele alguns dias para a associação para ele ver como é que se via lá. Porque na associação estamos todos lá, entre nós, vivendo com HIV. Eu fui lhe mostrando pessoas que viviam com HIV. Fui lhe mostrando adolescentes também da associação que vivem com HIV. E isso foi uma das coisas que ele levantou quando percebeu que, afinal de contas, ele não era o único adolescente vivendo com HIV, mas também tinham outros adolescentes lá na associação que ele também podia se juntar a eles para poder conversar mais sobre o HIV, saber como é que é o dia a dia daqueles adolescentes que viviam com HIV. Claro, não foi fácil.
Porque depois de termos saído dali, eu pensei que já tivesse tudo certo, que ele ia continuar, mas ele foi me dizer outra coisa. Eu ouvi lá, conversa com outros adolescentes, jovens, eu percebi que é possível viver com HIV, eu percebi que HIV não é nenhuma barreira, mas eu não estou em condição de continuar com a medicação. Eu prefiro interromper e deixar assim. Eu disse, não, tu tens que medicar, se não medicas, tu vais perder a vida. Pois. E tu não podes desistir só por desistir, né? Mas uma coisa que me deixava mais preocupada é que ele tinha até raiva da própria mãe, por ter sido transmissão vertical. Ele me perguntava por que minha mãe não tomou cuidado quando esteve grávida. Ele me fazia questões que eu podia perceber. Eu pude perceber que ele estava procurando maneira de culpar a mãe, né, de alguma forma. Por que minha mãe não medicou quando eu estava grávida? Por que ela deixou? Por que ela permitiu que eu contraísse o HIV? Mas eu fui trabalhando com ele, tive que conversar com a mãe dele também, tentar lhes associar, né, criar um ambiente de amizade entre ele e a mãe, e onde numa das ocasiões pude convidar a mãe para a associação para se juntar com outras mulheres que estão na associação que também são viventes de HIV, e o próprio adolescente também. Embora ele não veio com muita frequência porque depois teve que sair para viajar ou visitar alguém, quando ele volta eu perguntei se estava a medicar, vi que ele não estava a medicar. Foi uma luta. Comecei a trabalhar com ele mais uma vez, comecei a fazer o seguimento dele, porque ele já tinha desistido. Quando fui saber na unidade sanitária do processo dele, foram me dar a informação de que ele já tinha abandonado a medicação e que ele não estava a fazer. E ele já estava a ficar debilitado. Quando ele fica debilitado, eu lhes fiz perceber que a solução dele era voltar a medicar. Eu tinha que falar de mim na primeira pessoa. Eu contei para ele a minha história, como que tinha sido, que também uma vez tive vontade de desistir. Isso acontece com muitas pessoas, têm vontade de desistir naquele momento, porque acham que a vida acabou ali. Mas quando nós aparecemos com histórias reais, nós contamos, nós começamos a fazer perceber que nós também, de alguma forma, alguma vez passamos daquelas situações. Eles depois se convertem, eles depois se identificam em nós, eles se inspiram em nós. Então, depois dessa fase de ele ter desistido, quando ele volta a medicar, ele fica firme. Ele até hoje está a medicar, até onde estivemos a conversar. Eu estou muito feliz por ele, porque é uma história de superação. Para quem dizia, ele já correu risco de se envolver com alguns amigos no mundo de drogas, já tinha começado a beber, mas graças a Deus ele já está a medicar, está a seguir em frente. Que bom. É sem dúvidas uma história de sucesso. Sim. E a tua história, Roda? Tu, depois de contrair, como é que foi a tua, digamos assim, como é que tu recebeste esta informação, como é que tu absorveste, como é que tu conseguiste ter esta força, energia de ok, aconteceu, mas agora vou continuar a levar a minha vida de forma natural? Primeiro dizer que não foi fácil. Aquilo que eu disse há pouco tempo, as pessoas numa primeira fase recebem aquela informação, mas não de uma boa forma. É, né? Aquele primeiro choque, aquela informação, né? de o mundo acabou, o que vai ser de mim hoje, eu sou jovem, acho que eu vou deixar tudo para trás. Olha, tu até quando pensas em ir à escola, por exemplo, vou fazer o quê na escola? Já tenho HIV. E para mim foi um pouco desafiador, porque eu na primeira impressão não partilhei isso com ninguém. Eu me lembro quando fui fazer o teste pela segunda vez, quando foi dar positivo, eu não partilhei isso nem com minha família. Primeiro por causa da discriminação na sociedade. Quando a sociedade soubesse que naquela família tem alguém vivendo com HIV, não discriminavam simplesmente, ou não vão discriminar simplesmente aquela pessoa vivendo. Até as pessoas ligadas àquela pessoa com HIV vão ser discriminadas. Então eu evitava o máximo com que meus pais soubessem, porque também não queria que minha mãe sofresse com isso. Olha que minha mãe só foi saber depois de 3 anos, se não estou em erro. Depois de eu ter começado o tratamento, quando eu comecei a superar, e quando eu já fui lhe revelar que eu estou nessas condições. Mas antes eu vivia com aquilo sozinha, eu andava deprimida, vou assim dizer. Eu não tinha motivos, não tinha razões para continuar. Mas é uma coisa que me marcou muito, que eu passei muito por conta do HIV. Foi a questão da discriminação. O primeiro falou muito da discriminação aqui, eu só me identificava. Por conta da discriminação, olha que... Bom, discriminação de alguma forma mata, de uma maneira silenciosa, né? A pessoa se sente excluída de todos, tudo mais. Porque, sei lá, o mundo acaba, né? As pessoas foram me discriminando quando souberam do meu ser estado. Eu me lembro que estava numa instituição a trabalhar, mas eu me escondia ao máximo, ninguém devia saber do meu ser estado. Mas felizmente ou infelizmente um dia Deus permitiu com que eles soubessem, né? Eu estava lá a trabalhar com meus comprimidos, o meu cartão vinha da consulta de rotina e aquilo de repente caiu.
Alguns colegas viram, e quando viram, eles começaram a me discriminar naquele mesmo momento. Aquilo que eu não queria passar, eu comecei a passar naquele mesmo momento, que era a discriminação. Então, não foi fácil conviver com eles naqueles dias, tal que eu preferi renunciar ao emprego por conta da discriminação. Mas olha que uma coisa interessante que eu gostei nessa discriminação é que eu, depois da discriminação, não abaixei a cabeça, eu levantei. Eu olhei para mim, tá tudo bem, eu sou discriminada porque ainda não era formada na altura. Eu usei aquela discriminação como uma arma para poder seguir. Eu disse, ok, se estão me discriminando porque não estou formada, não tenho nada. Então, para inverter essa situação, quem sabe, se calhar depois de uma formação acadêmica, as pessoas vão me discriminar, mas não vai ser assim com muito peso, porque vão saber que ela pelo menos é formada em alguma área. Sim. Então, foi nesse sentido que eu disse, não, agora eu vou dar a volta por cima. Então, procurei me inscrever à faculdade. E eu dizia para mim mesma, olha, sabe, eu só conversava comigo. Eu não vou me inscrever em qualquer faculdade. Eu falava assim, eu não vou para vou àquela faculdade que chamam de faculdade de renome. A UEM eu podia ter ido à UP, podia ter ido a uma outra, mas eu dizia não, eu vou para a UP, eu vou fazer serviços sociais. Que é para cuidar assim, vou para a UEM, vou fazer serviços sociais. Os serviços sociais têm como objetivo promover o bem-estar de todos, garantir o bem-estar de todos. Então, eu como queria promover o bem-estar, eu fui fazer serviço social na UEM. E depois de eu ter entrado para a faculdade, embora continuava a esconder para as pessoas na faculdade, a minha autoestima começou a levantar aos poucos. Eu comecei a me soltar mais ainda. E já estava na altura na associação, acho um tempo depois. E quando cheguei na associação, embora também andava com um pouco de receio, né? Mas com o tempo eu fui me soltando, fui vendo que não, a vida não tinha terminado para mim, a vida estava a começar. Eu comecei a gostar, eu comecei a ter ideia, uau, se eu andei cabisbaixa, tem jovens que até agora estão cabisbaixos, tem jovens que estão a pensar em desistir. Que tal se eu saísse para falar para aqueles jovens que no meu fim, nós estamos a começar uma nova etapa? De repente me via, estava a falar para as pessoas abertamente, eu sou seropositiva, já não tinha problemas com isso, tal que até hoje eu falo sem nenhum receio da HIV, e eu digo eu sou seropositiva e eu estou bem. Graças a Deus, é o tratamento correto que eu tenho feito, tenho minha carga viral indetetável. Uau. Eu estou muito bem, graças a Deus. Uau, parabéns para ti, Roda. Sim, senhora. É uma história de superação. Sim. Né? E a forma como tu foste buscar esta força interior para te reerguer e voltar com toda a energia, toda a força, e hoje de uma forma muito natural tu falas disso. Mas como é que tem sido a reação das pessoas? Por exemplo, quando tu chegas para alguém, assim, numa primeira conversa e por alguma eventualidade tens que dizer, como é que as pessoas reagem? Por exemplo, tu em algum momento começaste a namorar, não sei se hoje és casada ou não, mas em algum momento tu te envolveste, estiveste num relacionamento. Como é que foi este processo? Graças a Deus eu sempre tive o cuidado de usar o preservativo, de fazer uso correto do preservativo. E das vezes que eu tive que deixar do lado o preservativo foi quando eu decidi engravidar. Meu parceiro até então é um ser discordante, ele não é HIV positivo, tem testado frequentemente e ainda está tudo bem com ele. Mas isso depende mais de mim, da minha medicação, da forma como eu estou a medicar, da forma como eu estou a levar esse assunto do HIV. Então, a reação das pessoas, graças a Deus, a não ter que fingiam, mas eu não tive aquele processo das pessoas olharem para mim e dizer, não, você ser positiva, começaram a me discriminar. Sim. Não passei por isso. Até que antes de dar as caras, eu me perguntava o que vai ser de mim se eu for a falar com fulano, dizer que eu sou seropositiva, como é que eles vão reagir? Mas uma coisa estranha eu percebi, nem estranha, uma coisa boa eu percebi. Quando eu me revelei, as pessoas foram ouvindo falar de mim, quando foram acompanhando alguns programas, eu a falar na primeira pessoa, algumas pessoas me procuravam em off, tal que até então as pessoas me dizem, uau, preciso conversar contigo. Eu já começo a imaginar que o assunto aqui é HIV. Pois. Não tive azar de me responderem mal ou de me receberem mal, graças a Deus. Até então as pessoas me entendem. Algumas me perguntam, mas como é que você sai e fala assim do HIV abertamente? Eu digo, uau, eu aceitei o HIV, eu assumi. Tal que eu estou a viver normalmente com o HIV, estou bem com isso. Eu não tenho razão, não tenho motivo para dizer, não, eu não vou andar tanto não onde me ver. Não, porque eu aceitei. Aonde a pessoa não aceita,
a possibilidade de desistir do tratamento é maior, porque sabe que lá fora o tratamento, ao levantar a medicação, vai se cruzar com fulano, veterano, então tem que se esconder. Há necessidade de nós aceitarmos o nosso estado atual. Só aí nós vamos conseguir dar a volta por cima. Vou falar mais, é a autoestima que está em jogo. Quando tu te aceitas, tu gostas de ti, tu consegues avançar sem nenhum problema. É verdade. Sim. É verdade. A mudança começa dentro de nós. A mudança começa em nós escolhermos e decidirmos aquilo que nós queremos levar para frente. Quando a Roda fala, eu vejo muito a questão do empoderamento feminino. Está muito presente. A Roda é uma mulher empoderada. A Roda, mesmo com medo, ela vai. Mesmo com medo, ela vai. Se o medo está ali à frente, ela coloca o medo de lado e vai. Então, quando eu vejo a Roda, eu vejo o poder também das histórias. O poder que as histórias têm de gerar mudança, de influenciar as outras pessoas. E a importância de sermos modelos de referência. Sim. Sermos aquilo que nós vivemos. Então, é muito importante nós continuarmos a trazer essas mensagens, a partilharmos as nossas histórias, a termos mais espaços de partilha, porque é o que estivemos a falar ali, mas essas questões não podem ser só tratadas em dias comemorativos. É verdade. No dia 1 de dezembro, ou nos 16 dias de ativismo, no dia da rapariga, não. É uma questão de dia a dia, porque a cada dia mulheres e homens e mulheres estão a ser infectados pelo HIV. Então, se nós não trazemos também o lado humano da coisa, da própria problemática, nós não vamos fazer nada, porque temos que sensibilizar, temos que trazer o lado humano, falar de coração aberto, deixar de lado o estigma e a discriminação, porque o estigma mata. É verdade. O estigma mata, a discriminação mata. Então é importante nós sensibilizarmos a nossa sociedade a olhar de outra forma para a questão do HIV, não como desgraça, não como azar, mas como a oportunidade de recomeçar uma nova vida. É verdade, sim senhora, como a oportunidade de recomeçar uma nova vida. E esta mensagem foi muito forte. A Roda é um exemplo claro disso, que ela recomeçou, se reergueu e hoje está aqui. Linda, maravilhosa e feliz, né, Roda? Sim senhora. Bom, nós estamos praticamente no fim da nossa conversa. Passou muito rápida esta hora. Passou muito rápida. Eu gostava de dar-vos a oportunidade para deixarem aqui uma mensagem final sobre este tema que estivemos aqui a debater. Bom, a mensagem que eu deixo, primeiro, como mulheres, não vamos ter medo, vamos com tudo. Como mulheres, nós temos um poder inato que está aqui dentro e que às vezes só precisamos de É verdade. para poder reativar essa chama. Isso é que é empoderamento. E este empoderamento, ele vai ser contínuo se nós continuarmos a investir em nós mesmas, na nossa formação, na nossa informação, na defesa dos nossos próprios direitos, porque é dia a dia. Então, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres é que vão atrás dos seus sonhos, permitam-se sonhar. Se tiverem alguma inquietação, partilhem com a pessoa mais próxima. Se sentirem que não há espaço para poder falar da questão do HIV, da questão dos direitos sexuais e reprodutivos, dirijam-se às unidades sanitárias, se tem idade de 10 a 24 anos, em algumas, ou na maior parte das unidades sanitárias, temos lá os SAGES, que são os serviços de amigos para adolescentes e jovens, que tratam essa questão de saúde sexual e reprodutiva de forma muito aberta, e os provedores de saúde que estão lá foram treinados que é para poder atender às necessidades dessa camada em específico, né? Então, dirijam-se também à Associação Ixicão, que é uma associação de luta e combate ao HIV-Sida, de pessoas vivendo com HIV e não só. Então, a associação está aberta para poder receber, conversar, aconselhar e poder apoiar naquilo que nós pudermos. Lá vamos encontrar outras mulheres que estão na mesma situação, mulheres que não se deixam levar por aquilo que é o estigma e discriminação, mas juntas elas unem-se para um bem maior, que é sermos livres
que é caminharmos em marcha até que sejamos livres, felizes e cuidadas. Muito bom, sim senhora. Roda. Bom, não vou me alongar muito, a Wilmer acabou dizendo quase tudo, mas eu queria dizer o seguinte, a todas as mulheres que acabam de testar positivo, que neste momento estão cabisbaixa, que não desistam da vida, é uma nova fase da vida, é uma nova etapa, a ideia é virar o livro e começar uma nova etapa. Eu sou uma história de superação, sou prova disso, também fiquei cabisbaixa, mas dei a volta por cima, hoje estou aqui, HIV não é nenhuma barreira, HIV não é nenhum obstáculo, os projetos continuam, a vida continua. E se quiserem conversar, se quiserem um ombro amigo, podem aproximar para a Associação Chicango, estamos no bairro do Maslazinho, na rua do Bagamoyo, e lá tem estado outras mulheres que também vivem com HIV e desenvolvemos várias terapias que possam nos ajudar no nosso dia a dia. Força a todas as mulheres vivendo com HIV. Muito bem, muita força a todas elas. Bom, muito obrigada mais uma vez as duas por estarem aqui, pelo vosso contributo super valioso. Com certeza que toda a informação que foi aqui partilhada vai ser importante para muitas pessoas que tenham interesse no tema, que queiram aprender alguma coisa. Estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão a desenvolver como ativistas sociais. Eu disse a Roda e também já disse a Nelinha que um dia eu vou lá fazer uma visita. Vamos lá passar algumas horas e levar algum amor e carinho para as mulheres que vivem com HIV/SIDA. A todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada. Um agradecimento especial ao projeto O3 da Unesco, por nos ajudar a trazer este tema que é muito importante para os jovens e adolescentes e não só para a sociedade de uma forma geral. Muito obrigada e até a próxima.